todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Atenção. Sossegado na minha casa na condição de espírito. Ele vivendo como espírito. Ele está falando aqui, vivendo como espírito, no palácio dele. Já vou explicar outras coisas. E tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso fiz um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Atenção. É hora de abrir Babilônia para os irmãos mais profundamente. A Babilônia se manifesta na Terra. A Terra é uma extensão da Babilônia. Mas a Babilônia, modelo, é no plano espiritual. No plano espiritual existe a Babilônia modelo. Por quê? Porque os espíritos que estão no plano espiritual, que ainda não estão na Terra, ainda não estão na matéria, os espíritos que estão no plano espiritual e continuam lá, e que não têm a luz, eles vivem em função de comer a vida dos outros seres que vivem. Todos os animais, todos os insetos, todos os seres vivos que existem, de alguma forma podem ser usados pelo mundo espiritual, pela Babilônia. Essa Babilônia representa um lugar desenfreado, um lugar de luxúria, um lugar de bagunça. Mas nós estamos agora falando, é hora da Irmandade começar a entender a Babilônia espiritual. Porque na Terra teve a Babilônia, no Egito, e na Babilônia era isso aí também. Babilônia da Terra. No plano espiritual também tem. Como é em cima e embaixo. Tudo que tem em cima depois se reflete embaixo. Por isso que eu quero que a Irmandade comece a entender a profundidade disso. Já tem condições para vocês irem entrando cada vez mais no reino espiritual, cada vez mais profundamente, que é o que vocês querem, é o que vocês buscam. Então, entraram os magos, os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Tudo espírito. Esses magos, esses astrólogos, esses feiticeiros, nenhum está encarnado aqui. Tudo isso aqui que nós estamos vendo é no reino espiritual. O sonho dele no reino espiritual. Ele está falando, quando ele fala cama, ele está falando a respeito dele como ser espiritual. Porque o processo, por que está sendo feito isso no universo, com a nossa espécie espiritual e de alma? Porque os espíritos são criados sem luz. Os espíritos foram criados, eles existem, mas eles não existem com a luz, eles apenas existem. E para os espíritos
serem iluminados, eles precisam passar por transformações. Então aí você começa a entender o porquê de existir terra, porquê de existir o reino terrestre, que é para a descida do Espírito, o Espírito que não é iluminado e que vive no plano celestial. Porque a ideia errada que as religiões, muitas religiões passaram, é porque quando você fala céu, lá todo mundo pensa que só tem anjinho andando para baixo e para cima com harpa na mão. Só tem bonzinho. E não é isso. O plano espiritual, ele existe. O plano espiritual não tem discernimento do que é bom e do que não é. Para os espíritos, não há esse discernimento de mal ou bem. Não importa, não tem. Eles são imortais. Eles não têm corpo de carne. Então eles só têm a intenção de fazer, só a vontade. E nessa vontade se manifestam os desejos do espírito, sem freio para bem ou mal. Porque se tivesse freio, não existia no plano terrestre, nos animais, não existia o que existe, nem no ser humano. Não existia a manifestação de destruição que existe nos animais, a cumilança que existe. Então isso foi criado, isso mostra que na criação não tem sentimento. A Irmandade pode raciocinar, porque se tivesse sentimento, não se fariam seres como foram feitos. O corpo animal, o corpo, se tivesse sentimento, seria imortal, imune a todas as enfermidades e imune ao envelhecimento. Entenderam? Se tivesse sentimento por parte dos criadores. Mas os criadores, como não sabem o bem e o mal, criaram da forma que eles entendem lógica. E isso é comida para eles. Toda a vida que existe na Terra é comida, é alimento. Inclusive a dos vegetais, das árvores terrestres, que também são seres vivos.